Ei turma, estamos aqui no vídeo aula 1C com o tema Características dos Direitos Humanos. Além da dignidade da pessoa humana, já explicado nas duas anteriores, espero eu pelo menos a base e que vocês procurem material complementar, a gente passará aqui agora com os temas universalidade, inerência e inalienabilidade, é uma coisa só, inerência e inalienabilidade. Terceiro, indivisibilidade, que se desdobra na inter-relação em cada uma das partes, em cada uma daquelas que compõem as diferentes dimensões. E a aplicação em igualdade de valor, que se explica de forma resumida que não existe hierarquia entre aquilo que a gente diz de um direito comparado com outro direito. O conceito de universalidade dos direitos humanos é uma convicção afirmada internacionalmente que a existência dos direitos não está atrelada ao fato de uma pessoa ser cidadã do estado onde ela se encontra. Realmente a cidadania é importante, é o que nos dá o direito de voto e de participação de um estado, mas a dignidade não é só do cidadão. A dignidade é de toda pessoa que se encontra naquele território, seja nacional ou seja estrangeiro. E a sua dignidade não muda pelo fato de você sair do território do estado onde você nasceu, do país onde você nasceu. Já falamos aqui, o fundamento dos direitos humanos é a humanidade. É a característica básica que nos torna iguais como seres humanos. Portanto, quando se diz da universalidade, se fala de toda e qualquer pessoa humana. Os direitos humanos são de todos os seres humanos. Sem exceção, todos têm os mesmos direitos e as mesmas liberdades fundamentais, independente de qualquer característica que vocês consigam me dizer. Idade, gênero, altura, cor do cabelo, formato do nariz, orientação religiosa, orientação política, orientação sexual, local de nascimento, quantidade ou não de posses, valores desta ou daquela interconexão social. Nenhuma característica pode servir de justificativa para dizer que alguém não tem direito humano. Todas as pessoas têm direitos humanos. Isso não significa, como discuti no final do vídeo 1B, que os direitos sejam absolutos. Eles podem ser limitados. Eles podem ser, inclusive, temporariamente suspeitos por diferentes motivos. Outras disciplinas vão falar do estado de sítio, estado de defesa, emergência. Falei já aqui sobre a possibilidade de uma condenação penal. Falei daqui da internação civil por finalidades de saúde ou também por finalidade de incapacidade de manifestação da sua vontade. A pessoa em coma, a pessoa que não sabe se comunicar ou que ainda não se desenvolveu, que ainda não amadureceu. O direito ao voto é de todas as pessoas, mas que só se manifesta com algumas condicionantes. A inscrição, ter idade mínima, por exemplo, o direito de casar, o direito de contratar, da mesma forma. Existe essa liberdade, mas tem condicionantes para o exercício. Então, a posse, ser detentor dos direitos, ele é universal, mas não automaticamente assegura a liberdade de escolha individual, a liberdade de manifestar, ou mesmo em qualquer momento, porque existem possibilidades. Os direitos humanos, mais uma vez, estão atrelados à existência humana. Não dependem de lei, não dependem de governo, não dependem de reconhecimento social para existir. Mas quando isso vem, ele tem muita força. Ele pega todo o conjunto dos instrumentos, ferramentas e pressões para se manter como tal, e quando houver reconhecimento comparativo entre o que deveria acontecer e o que acontece, ter condições de ser recomposto, reestabelecidos.
Falar que os direitos humanos são inerentes parece com serem universais. O foco de serem universais é que não pode ter discriminação entre as pessoas, não tem condicionante de características. Falar que ele é inerente traduz a ideia de que ele está conectado à existência humana. Não só uma existência de uma pessoa, mas se a gente quiser singularizar, sim, os direitos humanos nascem com o nascimento da pessoa e permanecem na sua integridade, nas todas as dimensões, enquanto a pessoa é pessoa. Mas a gente, socialmente, entende que é necessário, inclusive, antecipar os efeitos do reconhecimento da dignidade mesmo antes do nascimento. Assim como a vida corpórea pode ter terminado, mas a dignidade de uma pessoa que faleceu permanece. E, portanto, a gente estende pós-morte esse conjunto de elementos da sua dignidade. Como eu tenho o mesmo direito que cada uma e cada um de vocês, é ilógico pensar na transferência dos direitos. Como consequência, a gente acaba dizendo que os direitos inerentes são inalienáveis, intransferíveis de uma pessoa para outra. Mesmo que eu queira, eu não posso, e é ilógico pensar eu transferir a minha liberdade para você. Eu não posso viver sem liberdade. E você já tem a sua liberdade. A minha não vai acrescentar nem vai diminuir a sua. Essa é uma coexistência. Como desdobramento dos direitos serem inalienáveis, a gente que vive numa ordem que monetiza, que capitaliza as coisas, que dá valor econômico, a gente precisa reafirmar. Direitos humanos não são doados, não são emprestados, não são alugados, não são vendidos, não podem ser perdidos ou retirados de alguém. Afinal, estão atrelados à existência humana. E como cada pessoa é humana, ela segue com esses direitos. A última das características que eu gostaria de enfatizar é a noção de que os direitos humanos são de igual valor. Não existe hierarquia ou prioridade fixa entre os diferentes nomes, entre os diferentes desdobramentos dos direitos humanos. Todos estão interligados uns aos outros para fazer esse conjunto que forma a dignidade, o patamar básico de tratamento, o patamar de humanidade de todas as pessoas. Todos os direitos são inerentes e são essenciais, não podem ser pedidos. É o conjunto que garante a dignidade da pessoa. Um direito ou um desse grupo, se prejudicado, direta ou indiretamente, acaba afetando outro direito. Sem a liberdade de ir e vir, a pessoa fica bastante limitada na possibilidade de trabalhar e obter dinheiro. E com isso, num ambiente economizado, de adquirir alimento necessário para a saúde, ou de frequentar instituições ou ter condição de buscar informação para se educar e continuar empregado e continuar útil e continuar informado da vida em sociedade. Este é apenas um exemplo. Mas a gente pode, com muita frequência, reflita com isso, perceber que a nossa vida é íntegra, que muitas das vezes tem diferentes dimensões que estão boas, mas que do nada começa a dar tudo errado. Como o jogo de dominó, que você põe as peças em linha e baixa a primeira e as outras vão caindo. Por isso, porque a redução de uma dimensão acaba afetando e reduzindo a outra. E como eles estão interligados, certamente a gente pode pensar também que acréscimo, que melhora em uma dimensão, se desdobra em potencial melhora em outra dimensão. Então é esse tipo de valor que a gente fala que é igual entre as diferentes partes dos direitos humanos.